Tem uma coisa que outras cidades do Brasil não têm em Brasília, que é a capacidade de comunicação. E isso, quando você agrega com conhecimento técnico e o ambiente corporativo, às vezes você sai melhor do que quem foi educado teoricamente para seguir esse caminho. E quem chega lá sem ter essa bagagem vai sofrer para acompanhar. E cada dia mais, cada dia mais. Hoje, o que um jovem de 25 anos estuda e sabe, eu não consigo acompanhar. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. Eu estou aqui com o Rainmaker Everton Peixoto, cara que já foi da McKinsey, já foi CEO de empresa listada na Bolsa e agora é CEO de um grupo bancário. Obrigado, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. Sua história é muito inspiradora e a gente vai aqui tentar cavar um pouco das tuas histórias aí para levar inspiração para nossa audiência. Legal. Quem é o Everton Peixoto? Vou começar com uma pergunta interessante, né? Cara, é um jovem que cresceu em Brasília, eu acho que cresceu fora do mercado corporativo, foi ser engenheiro, achava que queria ser engenheiro, e com o tempo descobriu o mercado corporativo, descobriu o mercado financeiro e sonhou mais alto. Então, por isso, saí daqui de Brasília, a gente está na cidade agora, né? Saí daqui com 20 e pouquinhos anos e fui recontar minha história. Você mencionou, fui para uma empresa multinacional de consultoria. De novo, acho que apesar de achar que foi uma grande escola, achava que podia ter uma função de liderança, que eu acho que muitas vezes a consultoria não te dá. Certo. Que momento que você deu essa virada de chave de vou para o mundo corporativo, isso não é comum aqui em Brasília, né? Você comentou que queria ser engenheiro, mas principalmente hoje você tem lá um moleque que está lá na faculdade de engenharia, de economia, de administração, e ele quer traçar essa carreira. O que você poderia dizer para esse cara? Cara, eu acho que aí tem que voltar para aquele momento, a gente está falando de 2004, em Brasília, um jovem de 21, 22 anos, que na época eu trabalhava para o Grupo Amil, que na época seria o Grupo Amil, que são os hospitais aqui de Brasília. Mas uma coisa era certa para mim, eu comecei a entender que aquilo não era onde eu me encontrava, né? Então as minhas leituras, os filmes que eu queria ver, não conversavam com a realidade da cidade. Eu voltei a morar em Brasília depois de alguns anos, né? Hoje a minha família está em Brasília, e apesar de adorar a cidade, eu achava que as minhas ambições eram maiores. E aí eu comecei a tentar achar caminhos de saída, o que não é fácil, que é justamente o que esse jovem que você mencionou encontra, as nossas aspirações. Aqui a gente dialoga e assiste e enxerga o mundo, a gente só não toca, né? Então eu achava que seria necessário tocar. E aí veio a coragem de recomeçar a carreira. Basicamente, dei 2 passos para trás para me mudar para São Paulo. Depois de São Paulo foi França, China, depois voltei para São Paulo. E aí realmente a gente vê que aqui também tem muita gente com capacidade, bem formado, com capacidade cognitiva, com capacidade de diálogo. A gente tem uma coisa que outras cidades do Brasil não têm em Brasília, que é a capacidade de comunicação. Então, são jovens que nascem se comunicando, interagem com uma área de comunicação forte. E isso, quando você agrega com conhecimento técnico e o ambiente corporativo, às vezes você sai melhor do que quem foi educado teoricamente para seguir esse caminho. Você tinha que idade quando deu esses 2 passos para trás? Bom, aí a gente já está falando 23 anos. 23 anos eu já era administrador de um hospital em Brasília e decidi iniciar como se estivesse começando a minha carreira na McKinsey. Então você já estava num cargo para 23 anos alto. Com certeza. Para 23 anos,
Foi fruto de uma série de coincidências, mas a gente teve um hospital adquirido. Hoje, quem conhece a capital do nosso país sabe que os grupos hospitalares adquiriram todos os hospitais. Mas naquela época os hospitais eram familiares. Então foi o primeiro movimento de aquisição de hospitais aqui na cidade, em 2000. Então, nós estamos falando de 2005, 2006. Então, com certeza, eu acho que a opção mais confortável seria ter ficado na cidade e ter tentado construir uma carreira naquela indústria, naquele setor que também não me engajava. Então, o segmento de saúde não era onde eu me encontrava. Então, eu acho que eu deixei os meus sonhos falarem mais altos do que o conforto das decisões. Aproveitando essa questão da indústria, você acha que um CEO, um gestor, ele é gestor e toca bem em qualquer vertical? Saúde, mineração, serviço, indústria? Olha, eu sou o grande defensor de um profissional generalista, né? Inclusive, os maiores times que eu tive, os maiores líderes que eu tive em diferentes empresas foram generalistas. Me considero também um generalista. Então, eu acho que existe a função de um líder de pessoas, a função de um comunicador, a função de um estrategista em qualquer indústria. Então, a Vale precisa de um estrategista, a Eletrobras precisa de um estrategista. E quanto mais amplo for o leque de conhecimento que esse líder tem, melhor para desempenhar essa função. Agora, eu também acho que é importante você reconhecer o valor dos especialistas para funções específicas. Né? Então, eu acho que todas as indústrias precisam desse profissional capaz de andar em diferentes áreas. Legal. Então, voltando aí, você foi na tua linha do tempo, você foi para São Paulo e aí já foi para a McKinsey? Como é que foi esse movimento? Eu apliquei para a McKinsey aqui em Brasília ainda, então eu recebi o convite morando aqui. Isso nós estamos falando em 2007. Então, em 2006 para 2007 eu recebi o convite, me mudei para São Paulo. Como eu falei, eu não tinha nenhuma referência da cidade, não tinha família. E realmente foi 2 passos para trás, que eu acho que foram fundamentais. E ali eu morei em São Paulo até 2011. Em 2011, a McKinsey tem um processo, acho que tem até hoje, as grandes consultorias têm até hoje, que ela te oferece, dependendo da performance, a capacidade de estudar fora do Brasil. Então, eu recebi esse convite, acabei optando para estudar em INSEAD, belíssima escola. Uma belíssima escola de empreendedores, então, diferente de algumas escolas de MBA, lá se forma empreendedor. E tive uma janela. Nessa janela, eu voltei a Brasília para abrir uma boutique de M&A, fiz alguns pequenos projetos esperando o início do MBA na França. Aí me mudei para a França, já tomando a liberdade aqui, sem querer assumir mas assumindo um pouco do protagonismo do nosso papo. Morei na França depois de terminar o MBA por um pouco de tempo, voltei para São Paulo. Em São Paulo, eu já atendia bancos e instituições financeiras, seguradoras, bancos e instituições financeiras pela McKinsey. Continuei nesse segmento e recebi um convite para tocar a reestruturação da Embraco, que é um motivo até de orgulho para o Brasil. Hoje é uma empresa chinesa, mas naquele momento era uma empresa pertencente ao grupo Whirlpool, mas de origem brasileira, que é a maior fabricante de compressores do mundo. E ela já tinha uma operação muito grande na China, então eu fui para a China, passei um tempo reestruturando o planejamento estratégico em Beijing, voltei para cá, atendi Santander, Caixa. E nesse processo eu identifiquei que ser consultor também não ia satisfazer essa minha inquietude, esse meu desconforto. Eu sentia falta da questão de liderar pessoas, de gerar impactos recorrentes, e aí vem a decisão de sair da McKinsey. Entendi. Então você está me dizendo que ao longo do tempo você tem uma inquietude. Uma coisa ali de que, cara, não é bem isso, deixa eu... Como que é essa inquietude? Porque, para mim, o empreendedor é um cara inquieto. Talvez a definição de empreendedorismo ela tenha que ter a palavra inquietude ali no meio. Não sei, queria ouvir a tua definição. Mas esse processo de olhar para dentro, assim, como é que funcionou para ti? Cara, é à noite não dormindo, é lá no dia a dia, pô, isso aqui não tá legal. Como é que caiu essa ficha?
Eu acho o seguinte, eu acho que o empreendedor, ele quer mais, ele aspira por mais, ele deseja mudar mais do que ele deseja o conforto. Uhum. Então, com certeza, esse DNA talvez seja a vontade de empreender, mesmo que em ambientes corporativos, que gera essa ansiedade por maiores conquistas. E aí o motivo é simples, você não consegue empreender sem ter esse desejo de mudança. Esse inconformismo com alguma coisa, né? As opções são tão mais quase, no Brasil, e infelizmente irracionais para o empreendedor, que ele tem que ter essa força motriz incomodando para ele não optar pelo caminho mais simples, que é o próprio ambiente corporativo, ou ambiente acadêmico, ou cadeiras mais estáveis. Né? Uhum. Esse desejo pela instabilidade não é instabilidade, é o desejo pelo fazer diferente, fazer mais, fazer... E eu sempre tive isso. Especificamente sobre a McKinsey, é muito difícil. Eu acho que, um passo atrás, a decisão mais difícil que eu talvez tenha tomado jovem foi sair da cidade onde meus pais moravam, onde Zona de conforto total, né? E eu tinha todas as condições financeiras que um jovem sonha ter. Então, eu tive a sorte de não ter vindo de uma realidade muito simples. Uhum. Então, isso com certeza ajudou, mas também ajudaria que a minha opção fosse pelo caminho mais simples. Talvez a segunda decisão mais difícil é essa de sair. Nós estamos falando de sair da McKinsey em 2013. Eu me lembro que em 2008, 2009, 2010... foi a empresa mais desejada para se trabalhar no mundo. Porque você estava numa administração de hospital aqui, que era um hospital local, é uma indústria que pode ser muito árida, mas depois você estava numa das maiores empresas do mundo, né? Uma baita vitrine, bandeira, né? 86 escritórios globais. E, de novo, quando eu entrei, eu me lembro muito bem da McKinsey ter celebrado isso, de ser a empresa mais desejada para se trabalhar, de alguém que sai do MBA nos Estados Unidos. Logo depois, a Google ocupa esse espaço. Eu acredito que eu não acompanho mais esse ranking, mas deve ser... As Big Techs devem ocupar essa função. Mas, naquele momento... o mundo acadêmico de negócios colocado na prática se dava nessas grandes casas de consultoria que estavam até começando no Brasil. Então, com certeza, é uma decisão muito complicada, porque é uma decisão de voltar para Brasília em 2013, numa empresa de capital fechado, que tinha como acionista o Grupo Caixa Econômica Federal, mas ali eu senti que dava para liderar o processo. Né? Então, o que hoje é a WIS, WIS Co., que foi o WIS Soluções, foi Par Corretora, nessa época Par Corretora, hoje uma empresa listada, com mais de bi de market cap. Naquele momento era uma empresa com 240 milhões de faturamento, local, 850 colaboradores. Então, realmente é uma decisão que, olhando para trás, tem o seu lado irracional, como a gente falou do empreendedor. Óbvia. Ela não é óbvia. Ela é contrassensual, com certeza. Total. Você consegue resumir para a gente o que era o WIS quando você entrou e o que era o WIS quando você saiu? Consigo, com certeza. Então, eu entro em 2013, não entro como CEO, a gente teve, na época, a vinda de um time novo, porque a GP Investimentos, que era um private equity naquele momento ainda pujante, foi um dos primeiros private equities, que foi um spin-off do Banco Garantia, do Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira, Marcelo Telles. Eles tinham recém-saído da GP, saíram em 2008, foi quando eles ficaram só com a Ambev. Então, a GP ainda tinha um nome muito presente para aqueles que são mais jovens, que hoje falam em Carlyle e outros private equities, que falam hoje de BTG. Sim. Naquele momento, o Pactual, na época não eram BTG, não eram necessariamente casas tão conhecidas, e a GP tinha essa história. Então, eles estavam voltando para o ponto, adquirindo uma empresa em Brasília, com essa agenda de IPO desde o início. Mas era uma empresa que tinha um contrato só, então ela prestava serviço para a Caixa Econômica Federal, o Grupo Caixa, via Caixa Seguradora, tinha 50% do capital da companhia nesse momento, a GP entrou com 25%,
a Caixa Seguradora tinha 25, a GP 25 e a FENAI, que é a Federação dos Funcionários da Caixa, que é quem formou a empresa, tinha 50. Então foi nesse momento que eu entrei, um momento de uma empresa que estava saindo de ser uma subsidiária de um sindicato, de uma federação, e estava ansiosa por uma transformação. 90% dos executivos foram substituídos nessa época e a gente definiu a agenda de 2016 para o IPO. Ele acabou acontecendo em 2015. Então, em 2015, ela é a primeira empresa privada a ser listada com sede no DF. Então, a gente está falando de Banco do Brasil. Né? Puta marco. O único IPO do ano. Nós estamos falando... também é outro marco, que a Bolsa Brasileira a gente sabe que é assim, né? Esse ano a gente não teve nenhum ainda, né? Não teve nenhum. Em 2015, nós estamos falando no pior momento do governo Dilma. Sim. Né? Então, o Brasil estava virado de cabeça para baixo. Era um momento de reeleição e tudo dizia que ela ia ser reeleita, como foi. Então, foi um processo muito difícil, um momento muito difícil no mercado. Então, Par Corretora foi para a Bolsa valendo alguma coisa como 14 vezes lucro líquido. Então, foi um processo muito bonito que a gente conduziu. E logo depois eu assumo o grupo. Quando eu assumo o grupo, a Caixa Econômica Federal tinha acabado de comunicar que não ia renovar o contrato com a WIS, aí já a WIS. Logo que eu assumo, um dos projetos era rejuvenescimento da marca, a implantação do Agile, e eu justamente tento trazer essa ideia de uma empresa mais moderna e trocar o nome tinha tudo a ver. Sim. Então, a gente já não se enxergava mais como Par. Na época, mudamos o nome para WIS e você tem uma outra transformação na empresa, aí já com ela listada, e aí logo depois a notícia da Caixa não renovando o contrato por agendas políticas, etc., que eu acho que não é o foco daqui. Então, mais uma jornada de muita aventura em 2018, aí a gente já está em 2018. Que é uma empresa que tinha uma ação cotada em R$24, em 6 meses ela foi para R$7. Por conta dessa não renovação. Do único contrato que ela tinha. Na verdade, nesse momento a gente já estava tentando diversificar, Sim. mas o contrato da Caixa ainda era 85% da receita. Então, como é que você explica para o mercado financeiro que 85% do contrato não vai ser renovado? Aqueles que acompanham a Bolsa há mais tempo, isso aconteceu com a Smiles quando era listada e com a Múltiplos também quando era listada, que a Múltiplos, a TAM falou, aí nesse momento o Latam disse que não vai renovar e a ação cai muito e a Latam adquire a empresa, tem processo na CVM até hoje. O nosso projeto teve um pouco o quê de Múltiplos, muita gente perdendo dinheiro, muita explicação para dar. E é nesse momento que eu assumo a frente da companhia e com uma janela de 3 anos para mudar esses 85%. Seguindo um pouco a trajetória da WIS, e aí talvez para quem é de Brasília pode começar a escutar do nome da WIS nesse momento, que ela se torna a melhor empresa para se trabalhar no DF, com sede no Distrito Federal, depois ela se torna a melhor empresa para se trabalhar com sede no Centro-Oeste em 2020. Nesse momento eu ainda estou lá. Mas antes da pandemia, o que a gente fez foi uma diversificação total do negócio. Eu assumo a empresa já com 500 milhões de faturamento, 540 milhões de faturamento, e levo ela até 1 bi de faturamento no ano passado, com estimativas ou consenso de mercado para 1,8 bi esse ano. Caramba. Então, uma baita trajetória. Puta história bonita. Puta história bonita. Parabéns, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Eu queria que você explicasse isso, na verdade. Tem uma polêmica de mercado que é assim, CEO de grande empresa ganha muito e não sei o quê, e etc. Queria que você explicasse o outro lado dessa conversa, né? O que vocês passam, tamanho de responsabilidade perante acionista, mercado, CVM, ser o capitão desse navio que está pensando estratégia, porque quando você fala sair de 500 para 1 bi e pouco, é uma história linda, mas poderia ter acontecido o inverso também, né? E você teria muita responsabilidade nisso. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Ótimo. Acho que é importante a gente desmistificar que a maior parte das empresas listadas, ou a gente vai falar um pouquinho sobre o Banco Omni e a financeira e o conglomerado que eu assumi no início desse ano, que eu acho que
tem os mesmos prós e cons, a gente tem que desmistificar o fato de que a maior parte dessa remuneração desses executivos que a gente enxerga é uma remuneração variável. Então, na verdade, é uma remuneração que está condicionada a sucesso. Atrelada à performance. Atrelada à performance. Então, quando a gente vê no jornal, os estatutários de uma empresa listada receberam X milhões de reais, a maior parte disso, inclusive, está em stock option, está em que é outra coisa ações. Que não é falada, pelo menos não na manchete, né? Por quê? Porque a maior parte das vezes a companhia, o que a companhia é obrigada a publicar nos seus relatórios trimestrais é a remuneração global do management, né? A remuneração global do time de gestão. Sim. E aí não se pode abrir o quanto disso é recurso, o quanto é salário, o quanto é variável, o quanto é ação. A maior parte dessas empresas você carrega uma responsabilidade por anos. No meu caso específico, como é público, dá para abrir. Logo que eu assumi, a gente teve um processo envolvendo a Polícia Federal aqui em Brasília, envolvendo os ex-administradores da companhia, com busca e apreensão. Então, imagine você com 34 anos de idade assumindo como CEO, 35 anos de idade assumindo como CEO e tendo que responder para a Polícia Federal algo que você não participou, que não é do teu período de gestão. Então, esse eu lembro dessa época, mas era a tua foto que aparecia. Não, e olha que interessante, se você, e esse é um processo que inclusive a companhia entrou comigo para retirar a minha foto, mas se você pegar a matéria da época, chegou a falar, CEO da UIS é investigado. E na verdade, o processo de investigação é de 2013, 2014, quando eu não sou o CEO da UIS, mas é um processo que você tem que estar muito emocionalmente preparado para enfrentar, né? Também... E família também, né? Porque às vezes você está lá preparado, família. Mas a tua esposa, teus filhos estão vendo aquilo e... É interessante falar desse... Eu nunca... até intrigante abrir isso, ou único abrir isso, porque eu nunca falei desse momento para nenhuma. Fica à vontade para falar ou para não falar. Você está em casa. Até porque eu conheço muito bem o meu contrato, eu acho que dá para falar bem o que aconteceu ali. Então, na época, eu estava indo num voo de Brasília para São Paulo, era algo como 6 horas da manhã, e lembro muito bem que era o começo da internet no celular, nos aviões. E aí eu tinha recém adquirido o pacote quando eu vi a matéria e comecei... Então, quer dizer, imagine você ter 1h30 de voo em que você não consegue conversar com ninguém. Basicamente, eu saí de um avião, entrei no outro e voltei para Brasília, né? Caramba! Pois é, e isso a gente está falando no meio da pandemia. Então, nós tínhamos 6 meses de pandemia, num processo de difícil locomoção, nós estávamos no pior momento de locomoção dentro da cidade. Isso é novembro de 2020. E ao mesmo tempo, em fevereiro de 2021, era o famoso processo de tentativa de renovação do contrato da UIS. E, de repente, pega um assunto de um processo de 2014 que estava, por muito tempo, parado e rebobinam isso tudo. Mas, assim, o importante é dizer o seguinte, nesse momento, você tem que se dedicar muito. Nesse exato momento, a gente tinha 2.400 colaboradores. O foco da sua vida é voltado para atender e cuidar. 3 meses depois, vem a resposta do processo competitivo da Caixa, com a eliminação da UIS pelo processo de busca e apreensão, ou seja, a investigação originou um processo que desde 2017 a gente sabia dessa agenda da Caixa, mas ela acabou... Foi usado para justificar ali a não renovação. Vamos imaginar que seja... Vou dizer que essa é a minha interpretação. Pronto, então. Essa é a sua interpretação. E nesse momento a gente tem que fazer o desligamento de 850 pessoas. Nossa... No meio da pandemia. No meio da pandemia, com todo mundo em casa, 2.400 funcionários, você tem que desligar de 850, por causa que estavam vinculados àquele contrato. E aí eu dei essa volta inteira para explicar que quando a gente olha aquela remuneração, aqueles valores, a gente não imagina o quão complexo pode ser estar nessa posição nesse exato momento, né? Eu tenho a sorte de nunca ter respondido por nenhum processo nem na CVM, e agora não no Banco Central também.
nem na SUSEP, a UIS é regulada pela SUSEP, mas isso também seria possível. Então, imagine a trajetória de um líder como esse, vivendo uma pressão constante. Então, o que eu posso dizer é essa opção para o empreendedor que um dia deseja ter sócio profissional, e não é só bolsa, tá? Nós temos trajetórias de empreendedores no Brasil ou até no Distrito Federal que estão caminhando para ter private equity como acionista. É claro que é um peso talvez um pouco menor, mas a dinâmica é muito semelhante. Mas é um sócio profissional, com toda aquela transparência, busca por resultado, cobrança, etc. Então, quer dizer, essa é uma escolha. Ter um sócio profissional é uma escolha que vai te tirar... vai te agregar muito em um ponto, claro, mas vai tirar algum nível de conforto do seu dia a dia. O que você acha que é o melhor e o pior disso? Eu acho que o melhor, o empreendedor em geral, Saulo, ele subestima a importância da governança. Porque a governança ela vem com ritos, ela vem com processos, com liturgias. Sim. E isso para o empreendedor, que em geral chega até lá pela ausência da governança, ele só consegue chegar a um tamanho... E aí a gente começa a falar de private equities entrando em empresas no Brasil com 100 milhões de faturamento, 150 milhões de faturamento. Ele não consegue chegar lá com ritos de governança. Ele tem que chegar lá com bom senso, com feeling, com decisões rápidas, com capacidade de engajar o time. E, de repente, ele se vê num processo em que ele não consegue, por si só, trazer essa governança. A vinda de um sócio, de um private equity ou de um fundo, ou mesmo a abertura de capital, que é difícil chegar lá direto, dica para aqueles empreendedores que sonham com isso, o venture capital... E o private equity são estágios para se chegar na perpetuação de uma empresa. A gente já vai falar sobre a perpetuação também, que eu acho que é uma coisa importante. Mas essa governança tem muito valor nesse estágio. Porque justamente o feeling que te trouxe até lá é ele que pode te matar. Sim. E é difícil você convencer o cara que o que fez ele levar a criar uma empresa de 100 milhões, agora ele precisa abandonar um pouco e dar uma enrijecida, porque enrijece também, né? A própria profissionalização da gestão é um processo difícil, né? Porque também o que fez chegar lá foi ser uma empresa familiar. Sim. E, de repente, ele precisa colocar normas e regras para que os descendentes dele venham a ser sucessores. Então, quer dizer, imagina... E que não dê pitaco como davam antes. Ó, agora a sua função está aqui, mas você não pode dar pitaco no financeiro. Sua função é do marketing, sei lá, ou... Você vai ter que sair da empresa, pode acontecer também numa empresa familiar, né? Ó, cara, aqui a gente teve uma negociação que, sei lá, fez um teste psicológico e, cara, é melhor que você não fique aqui dentro. Antes a empresa era do cara. É isso aí. Ele tocava do jeito que ele queria e ele botava o filho, a filha, o tio, a esposa e bem ou mal ele foi bem. Pô, cresceu a empresa, ganhou dinheiro, etc. Mas agora ele vira uma chave de governança de sócio profissional que também não é para todo mundo, né? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho, no meio para o final, quando a gente falar do momento atual, sobre essa profissionalização e vinda de executivos de mercado para empresas que até então eram familiares ou tocadas pelos donos, né? Eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis do empreendedor. Porque ele é muito concentrado, ele é muito disruptivo na rotina, né? Mas, resumo da ópera, para a gente falar um pouquinho do capítulo WIS, felizmente deu muito certo. A WIS apostou em 2018 para 2019 no Banco Inter, numa joint venture com o Banco Inter. Depois teve uma série de joint ventures ao longo de 4 anos e meio. A gente fez 22 M&As, então Caramba. A gente comprou muita empresa legal. Eu acho que na sua maioria, mais de 90% pode ser considerado hoje um sucesso. E desde empresas como a Promotiva, que é ligada ao Banco do Brasil, a joint venture com o próprio Banco Inter, como a gente falou, a aquisição da BRB Seguros. Então, para aqueles que estão no Distrito Federal, sei que a sua audiência é forte no Distrito Federal, é uma joint venture com o Banco BRB, com mais de 200 colaboradores também. É um projeto muito bonito, que acompanhou. Então, assim, a sabedoria de apostar em sócios, em parceiros, antes deles serem um consenso. Então, o Inter, quando a WIS fez o joint venture com o Inter, foi antes do Inter bombar como um banco digital que é. E a joint venture com o BRB foi antes do BRB estar nos aeroportos, na sala, com o cartão de crédito mais querido do Brasil. Então, isso é conseguir enxergar
um caminho antes dele acontecer. Uma visão de futuro, né? É isso aí. E aí, cara, a gente pode dizer que altos e baixos, mas você estava ali no auge, e aí mais uma decisão difícil de sair, né? Sair no auge, como é que foi essa decisão agora? Agora já um cara mais maduro, CEO de empresa listada, passou por essa questão de Polícia Federal e rompimento desse contrato, perdeu 85% do faturamento, então tomou essas porradas, mas a empresa e você saíram maiores disso, e aí você olha e fala assim, não, agora vou novos ares. O que aconteceu eu acho que até a própria energia necessária e o que eu acreditava para a empresa na época era um ritmo de crescimento, de continuidade dessa expansão, que talvez não fosse o exato momento da companhia, dos acionistas. Então, e isso, graças a Deus, foi um término consentido, bem negociado, bem pensado, com uma boa processo de transição. Então, esse processo de transição dura 4, 5 meses, o que é muito único. Mas eu acho que ele é muito vindo do fato de que quando você é um executivo profissional, ou até mesmo quando você é um empreendedor, mas os seus sócios acreditam que a visão de futuro difere da sua, em geral, o melhor que você tem para fazer para você, mas principalmente para a companhia, é dar espaço para uma oxigenação. Então, essa foi a decisão tomada por mim e pelos acionistas no meados do ano passado. Então, nós estamos falando de 2022, em que a gente enxerga uma visão diferente do que seria o IS e inicia esse processo de sucessão para que a companhia consiga ter um outro estágio, talvez um estágio de amadurecimento, rentabilização daquela constância de negócios que foram feitos. E eu posso abrir para executivos com esse perfil, talvez um pouco mais farmer do que um hunter, que tem essa inquietude do empreendedor que a gente mencionou. O cara mais ou menos ali do voo de cruzeiro, né? E que tem seus méritos também. Claro. E no fundo, tenho certeza que a companhia nunca mais vai viver o que ela viveu. Então, aquele processo de crise em 2000, pós-IPO, crise do processo de investigação e principalmente a crise do contrato da Caixa, com 22 operações diferentes, com os sócios que ela possui, com a plataforma e com a cultura que foi construída durante muitos anos, isso não está mais sob ameaça, né? Então, eu acho que ela já pode se dar o luxo de ter outras ambições, outro pace, né? Que eu, com 40 anos, que não posso me dar esse luxo de ter uma outra velocidade. Daí, é interessante, falando um pouco de história, porque o meu objetivo foi, eu preciso descansar. Que é outra coisa que o empreendedor não sabe fazer muito bem também. E pelo jeito, então, eu sou mais empreendedor do que eu já achava que era, né? Porque o que acontece é o seguinte, o meu primeiro filho nasce em 2019. Onde eu já era o CEO da Wiz há 1 ano e pouquinho, prestes até a pandemia, e depois eu tenho mais 2 filhos, um em 21 e outro na virada de 22 para 23, no meio desse processo inteiro. Então eu falei, eu preciso dedicar um tempo para a minha família, eu preciso dedicar um tempo para meus filhos, eu preciso vê-los crescer, né? E achei que ia ficar alguns meses parado. Infelizmente não foi possível, por um lado, mas por outro eu também sempre quis estar à frente de uma instituição bancária, instituição financeira. Isso lá de trás, quando a gente rebobina para o garoto que saiu de Brasília, um dos meus objetivos era conseguir tocar uma instituição financeira. E como McKinsey, eu atendi muitos desses banqueiros famosos e tinha essa inquietude de fazer diferença no mercado financeiro. Vem a proposta do Grupo Omni, que é um banco, uma financeira, para uma pauta muito bonita, de transformar a companhia, mas mantendo as raízes de cultura, toda a agenda de impacto social, mantendo... Ela 3 anos seguidos a instituição financeira melhor para se trabalhar pelo Great Place to Work, algo que eu tinha conquistado na verdade a Wiz tinha conquistado, mas do Centro-Oeste, a Omni dentro do mercado financeiro, né? Uma belíssima operação de muito impacto social, com mais de 2 milhões de empreendedores
Humildes no Nordeste, que é uma operação de microcrédito, operação de financiamento de caminhoneiros e autônomos no Brasil inteiro. E isso mexeu muito comigo e eu falei, cara, não vou conseguir, vou ter que encurtar e basicamente passei 45 dias parados. Em 45 férias dias, longuíssimas. umas férias de 45 dias e 45 dias depois, no começo de março, eu estava assumindo a Omni e aí agora já com sede em São Paulo. Vamos falar de Omni. Eu só queria fazer uma pergunta antes, cara. O que mudou na tua vida quando teu primeiro filho nasceu? Cara, acho que muita coisa, assim. Eu venho de um casamento, um relacionamento longo e a Maria Manuela foi muito importante nessa trajetória inteira, porque a gente falou de Brasília, mas foram muitas mudanças de cidade, mudanças de países, de 2007, 2008, quando a gente começa a namorar, até o dia de hoje. E ela teve a capacidade, paciência e o amor de me acompanhar nessa trajetória, né? Então, eu acho que foi o momento certo para reviver esse casamento. E hoje eu posso dizer que os 3 meninos, eu tenho o Pedro, o João e o Antônio. A gente tem a festa junina inteira dentro de casa. Hoje é o meu motivo de voltar para... Eles ainda estão em Brasília, é o meu motivo de voltar para Brasília, meu motivo de pegar o avião. E acho que mudou bastante meu conceito, inclusive de felicidade. Você já contou um pouquinho aí, mas eu queria entender, queria que você aprofundasse um pouco mais. Então, você estava lá de férias, mas devia estar, obviamente, a cabeça acelerada, pensando no futuro. Deve ter recebido convite de outras empresas. Afinal, você tinha um histórico agora comprovado para o mercado. O que te fez escolher a Omni? Excelente pergunta. Ainda pela WIS, eu conheci a Omni como uma instituição financeira muito low profile, mas com impacto social tremendo, né? Então, é um banco com 8 bi de ativo, 6 bi de carteira de crédito, vindo de um crescimento de 20% ano após ano durante 7 anos seguidos. Uau. Até 2021 era a instituição financeira com maior ROI do mercado. Então, eu vi ali uma oportunidade muito grande de criar o negócio da Omni de seguros, que é o que a gente chama de Omni 1. Omni 1 é a corretora de seguros do grupo Omni em joint venture com a WIS. E durante esse processo eu me encantei com outros pontos que não esses que eu acabei de mencionar. Então, o encanto inicial 2.000 pessoas no Brasil inteiro, 100 escritórios de agentes que se assemelham a esses agentes da XP, porém, na minha opinião, melhores, porque eles estão fazendo bem para quem realmente não tem acesso a crédito, mais essa operação no Nordeste. Essa história precisava ser contada. E eu sempre disse isso, inclusive para os acionistas da Omni, né? A Omni é uma empresa de 29 anos, mas que tinha sido tocado por toda a sua trajetória pelos fundadores, que são empreendedores já com uma certa idade. E eu sempre batia nessa mesma tecla. Vocês precisam recontar essa história. E 2, vocês precisam perpetuar essa história. Porque quando você tem um fundador tocando uma empresa, você pode ter uma ruptura muito grande quando ele vai embora ou quando ele precisa sair. E eu sempre falei, olha, você precisa caminhar para ter acionistas de mercado, você precisa ter a pretensão de listar essa companhia, mas não é por você, não é por uma questão financeira, não é por vaidade. É para ter certeza que daqui a 100 anos a empresa ainda existe, né? Se você pegar no mundo, as empresas com mais de 100 anos, elas são empresas que passaram por esse momento de listagem, de profissionalização, e aí blindou. Quando ambos são 2 fundadores e um fundador específico tem 95% da companhia, quando ele me procurou e falou, eu preciso fazer justamente o que você sempre defendeu, a perpetuação da empresa, a certeza de que o mundo vai conhecer essa história, e acho que a gente não fez isso bem. A gente guardou as 7 chaves, uma história tão bonita. Eu falei, não tem como fugir. Ele foi... o pitch dele foi... O pitch dele foi bom. O pitch dele foi bom. É bom que a gente já vai treinando para o caminho que vem pela frente, né, de investidores. Mas eu acho que, com certeza, isso mexeu comigo. E, de novo, apesar de ter sido muito diversa e muito intensa a minha carreira,
É muito difícil com 40 anos, sem ter estado à frente de um ecossistema bancário, de uma instituição financeira, você ter a chance de começar por cima. Uhum. Então, foi também isso que me deu aí, pensando um pouco na minha trajetória, na minha felicidade, essa era a chance de entrar pela porta da frente no mercado financeiro. E aí, entrando em outra polêmica aqui, tem essa história também de que o banco ele só visa o dinheiro, o lucro, esmaga as pessoas, etc. E você está contando de um banco que tem um baita impacto social, né? Como é que é? Conta um pouco mais desse lado aí do banco. De trazer aí, impacto para as pessoas. especificamente na Omni, a gente está falando de uma instituição voltada para a classe C, D e E, que é uma das poucas instituições financeiras médias que tem funding do IFC, do IDB, do Banco Mundial, e da Blue Orchard também, que é uma casa maravilhosa da Suíça, de impacto social, impacto ambiental. Que isso já traz um primeiro selo, né? É uma instituição financeira há 5 anos, Great Place to Work, há 3 anos referência em capital humanizado, né? Então, quer dizer, é um outro ecossistema. Ele é um banco, mas inclusive a gente não gosta muito de usar essa terminologia, apesar de ser uma S3 do Banco Central, mas a gente diz muito Omni conectado com você, por justamente tentar tirar essa questão de banco. E aí a gente está falando de clientes que não acessam crédito. Nós estamos falando de uma população que está desbancarizada, sem acesso aos principais bancos. A Omni chega e há 6 anos seguidos, com exceção do ano passado, foi muito difícil, tem a maior rentabilidade do mercado, mesmo atendendo um público que é despreterido pelo sistema financeiro nacional. Agora, realmente os bancos têm um viés de rentabilidade forte? Sim, até porque a matéria-prima é dinheiro, e aí é inevitável, a matéria-prima é dinheiro, você se apaixona pelo seu produto. Do mesmo jeito que o empreendedor que vende motocicleta, muito provavelmente ele dirige a motocicleta, ele passeia no final de semana, o banco, a matéria-prima e o que ele oferece é crédito, é dinheiro, e aí existe um vínculo muito forte. E sem capital, você não consegue crescer no banco. É diferente de indústria que muitas vezes você consegue achar caminhos de crescimento sem necessariamente um forte investimento. No banco, sem capital, você não consegue emprestar. Acho que isso está mudando, agora fazendo um parêntese, saindo da Omni, olhando para o mercado. Nós estamos vendo uma revolução no mercado com a vinda das fintechs, com os FDICs, que eu acho que é algo que os investidores brasileiros deveriam abraçar um pouco mais. Eles já abraçaram os FIAGROS, os fundos imobiliários. Está na hora de abraçar os FDICs, porque através dos FDICs é que a gente vai fomentar as fintechs. E isso a vinda com a cabeça diferente, atraindo talentos que não estão só pensando no retorno do curto prazo, os bancos se veem numa situação de precisar se transformar. Né? Vou te fazer 2 perguntas em uma. Você fez um movimento de sair de Brasília para São Paulo, para em busca dos seus sonhos, etc. E a gente sabe que São Paulo é São Paulo, né? Representa muito para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. E a gente aqui de Brasília entende também, conhece, na verdade, a realidade de Brasília como uma cidade que nasceu administrativa, mas que hoje é uma cidade pujante, completamente diferente, né? E que, na minha visão, começa a ter um protagonismo nesse ambiente privado, empreendedor, empresarial do Brasil. Eu queria te perguntar, o que você acha que Brasília ainda precisa fazer para realmente assumir esse protagonismo? E, ao mesmo tempo, conectado, o que você enxerga de futuro para o Brasil? Eu acho o seguinte, aí você vai falar de Brasília. Brasília é só um extrato de um ponto de atenção do nosso país. A gente não estuda e não discute negócios. E, infelizmente, nessa hora, Brasília a gente não pode dar o título de boa referência. Você tem jovens querendo fazer diferença, você tem cidades ao redor de Brasília se desenvolvendo numa economia pujante, mas quando você vai para a academia, na capital federal, na discussão dos jovens, na formação desses jovens, você ainda vê muita distância do mundo de negócios. Só dar um exemplo prático. Você está falando, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu formei economia aqui na UNB também.
Não tinha uma disciplina de mercado financeiro, de capital. Como você... Eu fui estudar economia esperando encontrar isso, não tinha uma disciplina. E você vê, eu acho que hoje você tem um jovem generalista saindo para o mercado profissional, inclusive para empreender, e sem entender como o mercado de capitais funciona, você está tirando uma ferramenta muito importante para esse empreendedor. E aí, de novo, eu sou formado na UNB, assim como você, engenheiro, formado na UNB, também não tive contato, vou precisar sair do Brasil para dar talvez essa camada acadêmica para a minha formação. Então, assim, acho que o primeiro ponto para o Brasil, mas principalmente para Brasília, tem que desmistificar isso. Um dentista tem que ter formação em negócios. Perfeito. Um farmacêutico, um industrial. E aí isso vai ajudar a mudar a nossa cidade. Mas isso não tira a economia pujante que a gente tem aqui. E aí a gente falou muito de São Paulo. Quando a gente volta para 2007, realmente São Paulo era uma necessidade para um jovem que estava querendo ter a trajetória que eu queria ter. E que talvez eu nem dominasse ainda quais eram as possibilidades. Mas hoje você está tendo o interior do país pujante. Então, é a hora da gente desafiar essa questão da visão de São Paulo, da necessidade de ir para São Paulo. O agronegócio está impondo um ritmo de crescimento muito importante. É onde a gente tem vantagem competitiva de origem. A vantagem competitiva pode ser criada, está aí Embraer e outras empresas brasileiras que talvez não tenham vantagem competitiva de origem. Uhum. Mas, assim, é muito mais fácil quando você começa a trajetória de uma empresa com vantagem competitiva, de acesso, de produto, de cliente, de inovação. E a gente tem isso no nosso campo. E Brasília está extremamente bem posicionado para o agrobusiness. Perfeito. Então, é um hub aéreo, é um hub do Centro-Oeste. Uhum. Se a gente trouxer a formação correta para os jovens da cidade que estão se formando, que estão empreendendo agora, nós não vamos precisar que eles saiam de Brasília. E para o Brasil, eu estou enxergando um Brasil com uma visão bem mais otimista do que a média. Com certeza mais otimista do que o meu setor, né? Então, agora, falando de bancos, a gente está vendo aí a quantidade de balanços apresentados com viés negativos de grandes bancos, uma operação de crédito, safras de crédito, concessões de créditos que foram dadas durante a pandemia e que agora, com juros mais altos, com uma dificuldade do mercado, estão sendo desafiadores. Na verdade, o brasileiro está muito endividado. Nunca teve tão endividado. Nós somos 70 milhões de brasileiros com nome sujo. Então, para uma população de 200 milhões de brasileiros, 1 a cada 3 brasileiros não tem hoje acesso a crédito, não tem hoje acesso a todas as suas funcionalidades. Se você pegar que nós temos 140 milhões de brasileiros na idade ativa, é 1 a cada 2 que estão com nome sujo. Então, é um momento difícil, ainda estamos saindo de uma inflação complexa, uma Selic alta. Só que quando a gente olha para frente, aí para frente não precisamos ir muito longe, 24 e 25, a gente tem condições de mudar isso. As pressões inflacionárias estão saindo, a Selic hoje já está precificada para cair bastante, pode cair até um pouco mais, e a gente pode voltar a ter Selic de 1 dígito, o que vai fomentar o Brasil, o que vai facilitar a retomada do nível de endividamento um pouco mais saudável, e com isso vem investimento. Uhum. Ao mesmo tempo, o mundo nunca teve numa situação tão complexa quanto está agora. E na comparação com o mundo, nós estamos bem. Então, assim, se você vê, os países melhores posicionados hoje no mundo são Índia, México, Brasil e talvez Turquia. Tirando o México, que o México está caro, e o México está recebendo um volume de recurso absurdo, como nunca recebeu, dos outros países, nós somos o que tem uma democracia estável, acesso a valores ocidentais, capacidade de trazer recursos, uma economia aberta e uma população ainda jovem, que vai envelhecer, mas ainda está jovem. Então, acho que a gente tem condições de ter bons 6 anos pela frente. E nessa previsão que você faz para o Brasil, o que você enxerga para a Omni? Qual que é a tua visão para a Omni? A gente está passando, de novo, por uma reestruturação de negócios. A gente abriu frentes que se mostraram muito desafiadoras e talvez não no melhor momento, principalmente de crédito pessoal e operação de cartão de crédito, que foi desafiador para todo mundo no mercado. Então, isso é o estágio de curto prazo, a reestruturação e a venda de algumas dessas operações.
Desde a minha chegada, a gente já fechou algumas negociações que estavam em curso, 3 vendas de operações menores. Estamos reestruturando e voltamos a crescer tanto no microcrédito, com o joint venture, com a fusão da Omni com a Finsol. Então, hoje no Nordeste, a gente é Finsol. Mais de 42 municípios com presença física, mais de 250 operadores comerciais. Eu acho que essa operação tem tudo para ter meio bi de carteira, saindo de 180 milhões hoje. E fora isso, a gente tem uma operação muito grande de veículos usados. A gente está falando de 4,2 bi de carteira, que eu imagino que o nosso pedaço da fatia é 3 vezes isso. Então, quer dizer, com essa reestruturação, com definição clara de futuro, muito investimento em tecnologia que a gente começou a fazer para resgatar aí alguma perda de foco que a gente teve, a gente deve se estabelecer como referência nesses 2 segmentos de mobilidade e de microcrédito para o empreendedor e já enxergo em 2024 recordes de rentabilidade, como é o histórico da companhia. Quero voltar um pouco aqui para as lições para o empreendedor que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Você falou um pouco aqui, né, na tua trajetória, algumas coisas que você falou que eu acho interessante, que você sempre sonhou alto, essa capacidade de se reavaliar, de dar 2 passos para trás, a capacidade de tomar decisões que são contraintuitivas, a importância da família, né, que é interessante também, é uma capacidade de se blindar em um momento de crise. Batendo tudo isso aí no liquidificador, o que você falaria lá para o Everton de 22, 23 anos hoje? O que você daria de dica para ele? Eu acho que uma das coisas que... E é natural qualquer jovem ter momentos de alto e baixo, mas eu falaria muito, acredite nos seus sonhos, né? Então, foram os momentos em que eu mais acreditei nos meus sonhos. E a segunda dica seria, acredite no seu potencial. A gente, como ser humano, vive, né, o viés de confirmação, a sensação de que a gente não merece o que nos é dado de oportunidade, né? Isso o mais seguro dos executivos, o mais seguro dos jovens passa por esses momentos. Então, acho que a primeira dica é acredite nos seus sonhos, acredite na sua capacidade. Ninguém vai acreditar se você não começar acreditando. O segundo ponto nutra e plante muito. Porque, às vezes, a gente e a tua plateia, quem te acompanha muito é empreendedor, às vezes a gente quer colher rápido demais. Sim. E acho que a gente tem que plantar. E plantar não é plantar só para você. Quando a gente começa a colaborar e fazer bem para pessoas, negócios que estão ao seu redor, depois esses mesmos negócios catapultam você necessariamente, né? O mundo de negócio, o mundo do corporativo, ele tem memória. Então, quanto mais você construir e agregar pessoas ao seu redor que querem conquistar sonhos parecidos com os seus, mais auxílio você vai ter nos momentos que são importantes. Então, acho que seriam as 2 primeiras dicas. E a terceira, mas eu acho que nisso aí, até que eu me empenhei bastante, podia ter feito mais, eu acho que conteúdo. A gente ainda tem o complexo do malandro brasileiro que acha que com bom senso, sendo generalista, a gente chega lá. Mas estudar a verdade, diante da prova e vai resolver. Isso, pronto. E aí a gente... E justamente o primeiro item, ele não contradiz com o último. Então, assim, quando você diz acreditar no seu potencial, acreditar em você, não significa que você pode acreditar em você em detrimento do conteúdo. Então, acredite em você, mas se esforce, mergulhe, estude, se aprimore. O mundo hoje é muito dinâmico, ele exige um nível de conteúdo muito forte e quem chega lá sem ter essa bagagem vai sofrer para acompanhar. E cada dia mais, cada dia mais. Hoje, o que um jovem de 25 anos estuda e sabe, eu não consigo acompanhar, mas vai ser a mesma coisa quando ele fizer 40. Né? Então, se mergulha no conteúdo, mergulha nos livros, que isso vai dar frutos.
Só exemplificar o que você está falando. Você comentou que quando era jovem já tinha essa visão de liderar um grupo financeiro, né? Isso não é um sonho comum para um jovem, é uma coisa muito assustadora, na verdade. Você pode até vir esse pensamento, falar, não, mas eu não tenho essa capacidade, esse tipo de coisa. Mas você correu atrás, né? Você tomou suas decisões difíceis, você foi lá para São Paulo, depois você foi estudar fora, teve essa rodagem, então não é só acreditar, não é aquela coisa também de autoajuda de física quântica que você vai ficar mentalizando e um dia alguém vai te ligar do nada à toa, ou vem ser CEO aqui do meu banco. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que acreditar, plantar. Mas tem que plantar, né? Cara, nosso querido amigo ali em comum, o Vavá, me disse que você gosta muito de filmes e séries. Recomenda para essa turma alguns aí que você gosta e que você acha que são inspiradores também. Você sabe que vou indicar filmes, séries e livros. Um dos assuntos que mexe muito comigo, e aí eu estou falando da hora fora do ambiente de trabalho, são filmes que trazem histórias verdadeiras, né? que trazem um pouco da história da humanidade. Eu acho que isso diz muito sobre como chegamos até aqui. E períodos de guerra têm um nível de aprendizado muito grande, principalmente sobre a força que nós temos enquanto seres humanos. Né? Então, assim, a hora que a comunidade se transforma é numa hora que está num momento muito de crise. Então, existe um filme norueguês, pouquíssimo conhecido, chamado Max Manus. Hoje, com as plataformas de streaming, a gente consegue assistir, mas como ele deve ser um filme de 2008, todo mundo deve ter perdido essa... É a história do principal herói de guerra norueguês. Não vou contar muito para não queimar, mas eu acho que diz muito sobre a gente. E eu vou buscar e vou botar no descritivo do episódio para a turma achar. Aí, filme, na verdade, livro, mas que aquelas pessoas são mais ligadas a acompanhar podcast, palestras. Existe uma palestra, na verdade, baseada num livro que eu acho sensacional, de um palestrante chamado David Marquet. Apesar do sobrenome francês, é um americano que chama Turn Your Ship Around. Eu não sei a versão em português, não sei nem se tem. Vou buscar e vou botar para a turma também. Mas eu acho o seguinte, para liderança, a história é de um capitão de um submarino americano. Ele assume o submarino com a pior avaliação de equipes e de premiação, sendo o capitão de submarino mais jovem da Marinha Americana. Caramba! Sendo que ele tinha sido preparado para assumir um submarino que era o primeiro, top 3 do ranking, e ele encontra uma equipe desfacelada, submissa, e 8 anos se passaram e é a tripulação que fez mais capitães, mais líderes de submarinos americanos até hoje. Caramba. Então, dessa equipe, que é a pior avaliada entre os submarinos americanos, sai o maior número de líderes. Então, eu acho que vale a pena. Obviamente, aí é já mais conhecido, mas Simon Sinek, eu acho que também é uma leitura desde a pandemia ele parou de dar palestras gravadas, mas existe muita coisa. Mas ele dá muita entrevista, tem muito podcast, muito material dele na internet. Muito, só que ele encurtou, né? Ele encurtou as entrevistas. E eu acho que a grande sacada era o que ele fez na época dos TEDs, que eu acho que tem muita coisa legal ali que vale a pena. Porque lá que ficou famoso, né? O Golden Circle. O Golden Circle. E na minha opinião, eu vou dizer mais, não é o melhor. Tem uma palestra dele que acho que é Leaders Eat Last, que ele fala sobre os hormônios do nosso corpo no ambiente corporativo, do EDSO, endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, e eu acho que ali tem um puta aprendizado para quem quer liderar. E por fim, porque nem tudo pode ser só sobre o mundo de negócios, existe uma série que tem 7 capítulos, chama The Spy. Então, The Spy em inglês. Todo mundo acha, não, eu já vi, porque é The Spy. Não é tão comum. Basicamente, a história real do único herói de guerra com medalha de honra, tanto na Síria quanto em Israel. Então, quer dizer, nós estamos falando de um espião duplo que tem a medalha de honra pela busca pela paz, atuando como espião duplo das duas nacionalidades. Caramba. Então, ele tem tudo para
E essas 2 medalhas não foram caçadas até hoje. Então não dá para falar mais porque vai estragar a série. São só 7 capítulos, é imperdível. Não é de negócios, mas também diz muito sobre a humanidade. É sobre o ser humano, né? Olha, vou puxar, vou acrescentar. The Man Who Built America. The Man Who Built America é uma série do History Channel, também pouco conhecida. Em geral, acho que esses canais de documentário produzem conteúdos, às vezes, um pouco cansativos, mas The Man Who Built America não é cansativo. Conta a história dos 7 maiores empreendedores americanos, Rockefeller, em homenagem ao teu programa, Rockefeller, JP Morgan, Ford. Então ele vai desde 1750, quando os Estados Unidos estava atrás em termos econômicos contra o Brasil, até 1850, até 1860, contando a história de quem fez a diferença para o maior capitalismo mundial. Legal. Qual que é a tua maior qualidade? Pô, cara, você tá querendo me desmontar Eu tava aqui. esperando o vinho fazer efeito. Cara, eu acho que eu tenho uma ansiedade positiva, né? Então, essa vontade de mexer com as coisas, de fazer o diferente e não deixar para amanhã o que a gente consegue fazer hoje. É claro que isso cobra um preço pessoal e também, se não gerenciado, pode gerar impactos negativos, mas eu não luto contra, né? Então é muito comum o jovem, quando ele entra no ambiente corporativo, que ele tem essa ansiedade, essa vontade de mudar, vontade de impactar, ele tenta gerenciar, principalmente da minha geração ou de gerações anteriores. Ele tenta gerenciar para ter uma falsa paciência e passar uma maturidade com esse gerenciamento dessa ansiedade. Eu acho que isso é uma grande besteira. Eu acho que o brasileiro que vai fazer a diferença, o jovem que vai fazer a diferença, é aquele que não gerencia essa ansiedade, quer causar o impacto hoje, quer causar o impacto amanhã, e se dá para fazer, se dá para conquistar, por que prolongar? Se você pudesse deixar um ensinamento, um legado, uma história imaterial para os teus filhos, o que seria? Da minha história? Um ensinamento, não precisa ser da tua história. Meus filhos aprendam isso. Eu acho que vem duas coisas juntas. Assim, sonha grande e confia em você. E aí a gente volta para o ponto do jovem Everton. Assim, eu acredito que a gente precisa ter a segurança de que vai dar certo. Quando você se joga de uma ponte, você precisa ter a certeza que o paraquedas vai abrir, de que você vai encontrar água lá embaixo. Do contrário, você já começou perdendo. E isso só é possível se você desejar algo grande, mas também se você acreditar que você é capaz. Não perca tempo tentando ter a certeza dessa sua capacidade, porque essa resposta você não vai encontrar e vai te consumir por dentro, né? Essa insegurança é a doença do século, é a doença dessa geração que está vindo agora. Justamente a gente começa a ter muitas preocupações se a gente vai ser capaz ou não. Então, confie em você. Então, se fosse para falar para o jovem, confie em você, sonha grande, acredita que vai dar certo, que no limite, no pior das hipóteses, você vai conquistar muita coisa e vai se divertir durante o processo. Vou te dar uma colher de chá agora. Eu vou te perguntar, mas vou te dar um tempo para pensar. Qual que é o maior erro que você cometeu na sua trajetória, que virou uma lição que você possa compartilhar? Vou te deixar pensando, porque o papo estava tão bom, esqueci de agradecer patrocinadores, parceiros aqui. Tá difícil, Gui. Os papos estão ficando cada dia melhores e aí, eu esqueço aqui, Facilite. Você quer abrir a sua empresa, você que é empreendedor, quer abrir a sua empresa, Facilite, abre a sua empresa de graça, ainda te dá uma consultoria de graça. Clica aqui no link, você vai cair no chat da Facilite, vai falar com eles, eles vão abrir a sua empresa para você. Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, nosso escritório de advocacia que atua para empreendedores, que atua para empresas também, que são as empresas que fazem acontecer aqui o Rainmakers. Qual que é o seu maior erro? A verdade é o seguinte, os nossos erros constroem o nosso futuro, né? Mas esse ponto, eu passei muitos anos achando que foi um equívoco. Quando eu estava ainda garoto estudando no 2º grau, com esse nível de ansiedade que eu mencionei, que é uma fortaleza também,
isso trazia o meu desejo de entrar no mercado de trabalho o quanto antes, ir para a faculdade o quanto antes. E eu acabei pegando alguns atalhos para fazer isso. Quem é da minha geração e morava no Centro-Oeste lembra que existiam chances de entrar na faculdade, muito garoto e tal. Então, basicamente, eu prestei vestibular para a UNB com 15 anos. E abdiquei de um sonho, que era um sonho de fazer faculdade fora do Brasil. E deixei de sonhar com a área de negócios. Então, com 14, 15, 16 anos, eu já sabia que engenharia não era o que eu desejava. E aí eu abdiquei desse sonho com condições para isso, com condições para ir para fora do país, estudar o que mexia comigo. E isso gerou um preço, porque eu passei anos na faculdade estudando algo que não mexia comigo. Talvez tenha tirado a possibilidade de alguém entrar e cursar engenharia na UNB, numa faculdade gratuita, pública. E durante muito tempo eu carreguei isso como um peso. Eu acho que isso deixei para trás, não penso muito mais sobre esse ponto, mas acho que fica um ensinamento. Se o seu sonho é algo diferente, não opte por caminhos que parecem mais simples ou não antecipe, se mantenha efervescente, se mantenha impaciente, mas sem perder o foco do que realmente você quer conquistar, do que realmente mexe com você. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria acrescentar uma pergunta. O que a engenharia te ensinou de melhor que você usa até hoje? Né? Eu acho que a engenharia tem a capacidade de te dar um raciocínio lógico e de quebrar problemas. Então, quem estudou engenharia sabe que a maior parte dos problemas complexos que são colocados, você é incapaz de desmontar e solucionar. Mas quando você vai desmanchando em partes, as partes podem ser respondidas e a influência que cada solução dessas partes compõe a solução do todo. Né? Então, principalmente no meu caso engenharia civil, mas muito presente em engenharia civil, mecânica, no fundo é só quebrando os problemas que você encontra a solução final. Isso a engenharia me ensinou, eu guardo, uso até hoje e isso para o empreendedor é muito importante. Meus queridos, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se a história do Everton te inspirou de alguma forma, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, se inscreve lá no YouTube. Se você está no YouTube, segue lá no Spotify também. Ajuda a gente a levar esse projeto adiante. Se você comprar os livros que o Everton indicou, através dos links, você vai estar ajudando a gente aqui também. E vou deixar o Everton aqui se despedir, deixar as redes sociais dele, já te agradecendo, meu irmão. Baita lições, muito obrigado pelo convite. Everton veio lá de São Paulo, saiu do avião, veio para cá, né? Tá deixando de estar com a família dele para gastar aqui umas 2 horinhas com a gente. Te agradeço demais do fundo do coração. Obrigado. Eu acho que fica, na verdade, o meu agradecimento. Eu acho que é um projeto lindo. Fomentar o empreendedorismo, atingir quem quer se capacitar e escutar histórias inspiradoras. São histórias inspiradoras que nos puxam para frente. Eu acho que tem tudo a ver, eu não podia perder essa oportunidade. Então, meu muito obrigado. Vamos ajudar o projeto com os links e dê feedback dos livros e da série. Não deixa de assistir, principalmente esse The Spy, a série dá para assistir rápido com a esposa, sem nenhuma carga de conteúdo tão grande. Legal. Deixa tuas redes, porque no LinkedIn você é um cara muito ativo, eu sigo lá, um conteúdo muito bacana, o pessoal te achar também. Tá ótimo. Deixa nos comentários e no LinkedIn realmente eu sou bastante ativo. Eu acho que heranças aí desse período de Wiz, onde eu percebi que o LinkedIn é até a melhor forma de conversar com o próprio time. Então, as redes internas não têm o poder de falar abertamente com transparência. Olha que lição. Então, você quer conversar com o seu time, principalmente se seu time está geograficamente longe de você, nesse momento de pandemia, para que ficar usando o e-mail corporativo, as redes sociais corporativas e limitar? Né? Então, o ponto é, põe a sua boca onde seu coração está, o LinkedIn é um excelente instrumento para isso. Eu vou também divulgar bastante o nosso vídeo aqui. Beleza. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.